Pessoal, boa noite a todos. Alguns aqui já me conhecem, outros não. Então, um prazer imenso estar aqui com vocês, conversando um pouquinho, né, sobre um tema que é de grande importância para nós, né, que é a nossa evangelização e a família da criança. Vamos. Falar de evangelização para mim se torna um pouco fácil, né? Eu venho da evangelização há 37 anos atrás, né? Então eu agradeço muito a evangelização por estar aqui hoje, porque eu fui evangelizado, né? E que se hoje eu estou na casa espírita e passei por outras casas, graças à evangelização. Então a gente identifica, né, ao longo dos anos, a importância que tem a evangelização para uma criança, para um jovem e para um adulto. É porque é através dela que a gente vai estar tentando formar homens de bens, né? E trazer tarefeiros também para casa, para que a gente possa cada vez mais aumentar a nossa atividade e nosso atendimento. Existem aqui algumas denominações, né, sobre evangelização. Nosso evangelizador maior conhecido foi Jesus, né? Então todos nós temos conhecimento através do Evangelho, todas as passagens, todos os ensinamentos que ele nos deixou. E a gente consegue identificar que evangelizar independe da capacidade, né, ou propensão. Porque Deus aguarda de todos nós, né, a oportunidade de auxiliar ao outro com o amor que nós temos em nossos corações. Então, eu preciso ser formado? Não. Na época antiga, a gente não sabia da formação dos que evangelizaram naquela época, né? Então, basta que temos o amor no coração e a boa vontade para que a gente possa evangelizar, né? Como diz Lúcio Abreu, né, é um espírito no qual a gente aqui na evangelização, depois quem quiser mais interesse, a gente estuda esse livro, né? Ele fala que educar é transcender as próprias dificuldades. O que é isso, gente? Mostra que para evangelizar não precisa ser perfeito, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade de conseguir tarefeiros na casa, porque muitos falam assim, não estou pronto, né? Nilce e a Mari aí estão... Eu acho que eu não sou capaz, né? E a gente identifica se você tem dificuldade, esse é o caminho. É através do trabalho que a gente vai conseguir vencer as dificuldades e vai se melhorar e melhorar o outro, né? Se a gente ficar sempre, não, vou fazer amanhã, vou trabalhar amanhã, vou fazer depois, quando eu me aposentar, eu me dedico à evangelização. Aí se aposenta e aparece o quê? A doença. Aí eu não posso mais ir na casa porque eu dependo de um transporte que me leve, e aí a gente vai pensar e falar assim, o tempo passou e eu não aproveitei, né? Então, são várias, né, as denominações sobre evangelização. A gente identifica que a evangelização não é só na casa espírita, né? Porque a gente sabe que outras denominações religiosas também evangelizam, né? Ou seja, é universal a evangelização. E aqui na casa espírita propriamente dita, né, a gente tenta fazer o quê com as nossas crianças e nossos jovens? Tentar problematizar o máximo de informações para que eles possam ter as respostas de todos os ensinamentos, que eles possam trabalhar em cima das informações que são passadas para ele. Não é um decoreba, né? Não é um copia e cola, pelo contrário. Nós temos a importância de fazer com que eles, né, através das ações, possam aplicar no contexto onde vivem. Daí a importância que a gente sempre cobra aos pais. Olha, o fulaninho está faltando, vê se ele não falta, tenta chegar no horário, porque existe todo um processo de aprendizado que ele vai, ao longo do tempo, vai gravando, vai guardando e vai se colocando em prática, né? Então, tem várias informações a respeito, né, sobre evangelização. E aí, não podíamos ficar de fora, hoje em dia, né, sobre algumas questões da evangelização, né,
que muitos nos procuram. Um outro livro também que eu indico, quem quiser, e aí vai falar sobre a família, são Desafios da Vida Familiar, de Raul Teixeira. É um livro de perguntas e respostas sobre a família e vai auxiliar muitos algumas questões do dia a dia da nossa família, né? E aí, como eu comentei, a gente não poderia ficar de fora em relação ao autismo, né? A nossa evangelização está se preparando, né, para que a gente possa atender, né, as nossas crianças, os nossos jovens da melhor maneira possível. Então a gente pede aos pais, não deixe de trazê-los à evangelização, não deixe de fazer a matrícula, né? Porque só assim a gente vai conseguir desenvolver um trabalho com essas crianças, desde que a gente tenha conhecimento através das fichas, aproveitando, já fazendo a propaganda da evangelização, né? A partir de fevereiro se inicia as inscrições para as novas crianças entrarem em nossa evangelização. Então, depois entre no site da casa, lá no Instagram, ou até na recepção, pegue a inscrição para que possa ser feito. Tá? Então, é importante ressaltar, se faz necessário inscrever a criança. Por causa de tudo que a gente vai aprender hoje, e aí vocês vão entender o porquê que se faz a inscrição, por que existe uma ficha, por que tem comentários na ficha, para que a gente possa desenvolver o melhor trabalho possível, né, para todos eles. E uma outra situação que me veio, né, na pesquisa, vocês sabiam que a importância da evangelização na desobsessão dos espíritos também? Por quê, gente? Se a gente não souber doutrinar o espírito com os ensinamentos do Cristo e com o amor que ele nos deixou, a gente não vai conseguir atendê-lo na necessidade que ele precisa. Né? Então, a evangelização não é só para criança, não é só para adolescente, é também para os espíritos. Então, todo tarefeiro, todo aquele que queira desenvolver alguma tarefa que seja até no meio da desobsessão, é importante saber evangelizar. Porque em algum momento os espíritos vão nos cobrar a base da evangelização, que é o amor de Jesus, né? Todo o conhecimento, tudo que ele passou, e é nesse momento que a gente tem que se prender a todos os ensinamentos que a gente vem estudando, vem se aprimorando para aplicar numa desobsessão. Metodologia aplicada na evangelização, né? Aplicamos várias metodologias, né? Não somos de forma específica, mas a gente tenta utilizar, né, como a teoria socio-interracionista elaborada por Levi Vygotsky. Quais são os pilares que ele traz nessa teoria? Levar aquele que aprende a vivenciar o conceito, por isso os desenhozinhos que levam para casa, por isso algumas atividades que a gente pede para que os pais façam com as crianças em casa, com esse objetivo. Entender o significado, alcançando o seu sentido. As aulas são preparadas com esse intuito. A criança precisa entender o significado para que a gente possa saber que o sentido daquela aula foi alcançado. Fazê-lo pensar para compreender o que está sendo proposto. Né? Como eu falei, aqui não é decoreba. A gente coloca as crianças para falar, a gente permite que elas tirem as dúvidas, porque a gente sabe que só dessa forma que a gente consegue aprender, tirando dúvidas, questionando. Né? E aí uma coisa muito importante de eu passar para o próximo slide, a gente evangeliza o espírito, correto? A gente evangeliza o ser humano, e nós seres humanos somos o quê? Espíritos. E aí vocês podem me perguntar, Rodrigo, você conseguiria evangelizar uma pessoa que não consegue falar, que não consegue ouvir? Eu responderia sim. Porque ele não consegue falar, não consegue ouvir. Mas o espírito não consegue? O cérebro dele não está processando as informações enquanto a gente está falando? Então, daí a importância de se evangelizar a todos. Né? Porque se a gente não consegue uma comunicação direta, a gente consegue através da escrita, a gente consegue através de sentidos, sentimentos, e aí a importância de atender a todos.
Vamos lá agora. E aí ele fala aqui, gente, ó. Precisamos conhecer e refletir sobre a evangelização como tarefa, mas, sobretudo, como prática de vida, como necessidade da experiência humana, sem a qual não avançaremos. Olha o alerta que nos dá. Se não evangelizarmos, nós não vamos avançar. Por quê? Se evangelizando, que vai se aprendendo, se vai praticando e vai evoluindo. Né? Aqui na nossa casa, a gente possui departamento de infância e juventude, hoje, né, sendo coordenado para Verônica e Isabel, que não estão aqui na sala no momento, mas quem tiver a oportunidade depois de conhecê-las, elas estão sempre aí na casa. A gente tem a nossa coordenação infantil, que tem a Nilce e a Mari, que estão ali no meio lá, né, tchau aí, né, que cuida da nossa evangelização, da coordenação aí. A gente tem a coordenação da mocidade, que retorna com a Verônica e a Isabel. E nós temos os nossos evangelizadores. Né? Na infância, hoje, temos Nilce, eu, a Michele, a Tânia, o Paulo, a Gisele, a Gislane e os jovens que nos auxiliam, que são da pré-mocidade, que vêm nos auxiliar na evangelização. Olha a importância da evangelização da infância. Eles passaram pelos ciclos e agora estão retornando para auxiliar. Na mocidade, nós temos a Verônica, a Isabel, o Rafael e o Henrique. Na nossa casa, como em outras, a nossa evangelização é dividida por idades. E, em certos momentos, gera alguns conflitos em relação aos pais, porque acha que o filho está mais desenvolvido e poderia estar num outro ciclo. Todas as pesquisas que a gente fez a respeito disso, né, foi unânime. A gente ainda precisa fazer a divisão por idades. Tá, gente? É necessário para que a gente consiga ter um controle. Tá? E é assim que a gente descobrir outras formas, com certeza a gente vai estar atuando, né, nessa mudança aí de divisão das turmas. E agora a gente entra no outro ponto. O evangelizador consegue evangelizar sem a família? É um ponto muito difícil. E aí é onde a gente hoje vai comentar muito sobre a família, da importância que ela tem de auxiliar a essas crianças, a esses seres, para que na evangelização a gente possa conseguir plantar algo. Lembrando que na nossa evangelização ou no grupo de estudo, nós ficamos quanto tempo na casa, gente? 1 hora, 1h30 por semana. E quanto tempo nós passamos na família? E aí é onde a gente precisa da ajuda de todos. A gente precisa da mudança, né, de hábitos dentro dos nossos lares para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho. E aí eles colocam, né, que no espaço os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ou seja, de várias formas nos unimos na nossa família. E aí, a gente começa a entender um pouco mais dos conflitos, né? Ó, pela simpatia e semelhança das inclinações. Todos que estão no nosso lar são aqueles que a gente ama? Alguns casos sim, outros não. Porém, temos a certeza que são todos aqueles necessários para a nossa evolução. São todos aqueles que combinamos antes de reencarnarmos, que nós iríamos nos unir aqui para fazer a jornada junto. Né? E aí uma outra importante detalhe que a gente fala dos evangelizadores
e é onde a gente convida alguns novos tarefeiros. Para ser evangelizador não precisa ser pedagogo, não precisa ser professor, basta ter amor no coração. Na nossa casa aqui a gente tem diversas profissões atuando, né, na evangelização. Temos profissionais, lógico, da área de educação que dão todo o respaldo também para que a gente possa fazer uma evangelização mais robusta, mais completa, né? Isso a gente não pode esquecer. Mas, a princípio, para o tarefeiro que queira vir trabalhar na evangelização, não há necessidade de formação, né, na área de pedagogia, ou de letras, ou de educação. Sim, precisa dos estudos da casa espírita, né? Precisa de outras certificações, entre aspas, para poder fazer parte da nossa evangelização. E aí tem a grande pergunta: qual a importância da família para a vida do espírito reencarnado? Então, ele diz o seguinte, ó: vai se preparando para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade. Olha a responsabilidade da família. Se ela não nos ensina, né, através da aprendizagem, da convivência, a respeitar a humanidade, é por isso que hoje em dia a gente tem encontrado, tem visto algumas atrocidades. Porque faltou aonde? A família cumprir com o seu papel. Hoje aqui, em alguns momentos, pode ser que eu puxe um pouquinho a orelha de alguns pais, né? Mas é porque é de suma importância, né, a família estar atenta na educação do ser, né? Estar comprometida com aquele espírito que ela aceitou. Né? Vamos então. E hoje a gente tem visto, né? Isso é importante, que na família hoje tem convivência de 3, 4, 5, 10 pessoas dentro do mesmo lar. Alguns consanguíneos, outros não, né? Temos aquelas famílias por adoção. Mas o importante, né? Que todos eles tenham algo em comum, que é o amor que precisa existir entre todos eles. Independente da quantidade que tenha no lar, é importante que esse amor, ele exista, né, dentro do lar. E aí agora a gente vai fazer uma reflexão, né? Nós que somos adultos aqui, a grande maioria adulta, eu acho que tem poucas crianças aqui, né? Então eu vou pedir para a gente fazer uma reflexão. Eu vou precisar apagar a luz, porque o objetivo é que a gente consiga prestar atenção unicamente na letra dessa música. Tá? E aí depois a gente volta o comentário. Hoje me deu saudade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar mais perto dos meus pais. Voltar a ser criança, das lutas com meu irmão. Escola e videogame eram nossa preocupação. Mamãe gritava da cozinha: filha, mesa pronta está. Nossa família reunida era tão simples no jantar. Eu lembro a gente costumava reclamar. Mamãe não cozinhava tão bem. Mas hoje tudo que eu queria era voltar. Por que que a gente cresce
e as coisas mudam de lugar, porque só quando perde aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar. O que me resta hoje é o hoje mesmo aproveitar. Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço demorado e sem demora. Perdoar, ligar mais vezes pra família e sem pressa conversar. De certas coisas continuem a mudar. De certas coisas continue a passar. E o que me resta é só o hoje transformar. Então, gente, o que nos resta é o hoje, como a música do Marcelo nos trouxe. E aí, a Joana, junto com o Divaldo, através desse livro, tá, chamado Constelação Familiar, vem trazer um apanhado de informações importantes, né, para a nossa convivência na família. E aí, por que eu coloquei, né, a imagem da constelação, né? Constelação aí, lá. A gente identifica, né, que no nosso universo tudo funciona conforme é programado, né? Os astros se atraem, né? Um não bate no outro, às vezes ocorre, às vezes mais batidas, mas são necessárias, né? Existem uns, né, são atraídos pela força dos maiores, outros dos menores. Só que a gente consegue identificar que na família se trata de uma constelação, mas que nem sempre elas estão em sintonia. Nem sempre elas estão no equilíbrio, né? Oscilam, né, conforme o desenvolvimento ético-moral de cada um. Ou seja, cada um com a sua informação que vai se pegando na escola, no trabalho, leva essas informações para dentro do lar, e aí começa aí a ter que ter um aprendizado nessa convivência. Cada um com seus costumes, cada um com suas manias, né? E quando a gente fala de um casal, cada um traz as suas questões familiares individualizadas. E aí que durante o namoro, talvez elas não apareçam, né? Onde o namoro tudo é belo, tudo é bonito, os defeitos não aparecem, os questionamentos não são feitos, porque a gente está, né? Como diz alguns cegos, né? A gente está apostando que, a partir do momento que estivermos juntos, eu mudo, eu transformo. Mentira, gente. Isso não acontece, né?
Mas a transformação pode haver. De que forma? Quando todos nós se conscientizarmos que estamos dentro de uma constelação e que precisamos seguir em frente. E aí a gente consegue fazer os ajustes necessários, né, de personalidade, de atitudes, de comportamento, para prosseguir com a viagem, porque ela não pode ser perdida, concordam? Já que estamos aqui, vamos seguir viagem. Vimos atualmente um grande abalo em relação à família. Mas Joana nos alerta e afirma: a família não desaparecerá. Não fiquem preocupados, porque ela não vai desaparecer. Por quê? Sempre existirá corações prontos para o amor, né? E que a gente sabe que só através do lar que a gente vai conseguir trabalhar o ser humano e melhorar a humanidade. Ela coloca que o combustível do amor se inflama com maior potencialidade quando oxigenado pela convivência emocional. Olha a importância da família aí, gente. Ou seja, ele só cresce através da convivência emocional. E aonde a gente convive mais emocionalmente? Na família. Muitos podem falar, eu fico mais no trabalho do que em casa. Mas aonde que se estoura? É em casa. No trabalho a gente engole sapo, né? Engole lagoa, mas em casa a gente vira para o companheiro, a companheira é com você mesmo. É em você que eu vou desabafar, é em você que eu preciso, né, colocar todos os meus problemas para fora. E aí por isso que a gente precisa se utilizar do amor em nosso lar. Ela nos mostra, né, nesse livro, que não só a nossa família em si tem a ver com a formação das nossas crianças. Parentes como avós, tios, primos, tem a ver com a formação das crianças. Por quê, gente? Porque eles estão no convívio. Eles vão para a casa da avó, vão para a casa do tio, eles vão brincar com o priminho. Se todas as pessoas que estiverem em volta desse ser não tiverem consciência da responsabilidade que tem para com ele, essa criança vai sendo formada de uma forma talvez equivocada. Sabia que os vizinhos também? Os vizinhos ensinam as crianças. Quem não tem aquele vizinho que a criança passa mais tempo na casa dele do que na nossa? Né? Aquele vizinho que as crianças viajam mais com eles do que com a gente. Então, quem são esses vizinhos? Qual é o comportamento que eles estão implantando nas minhas crianças? Né? O que eu estou permitindo? Mas isso, ela informa que tudo isso faz parte da nossa engrenagem. Tudo isso se faz necessário para a nossa evolução. Nós que já somos adultos, se voltarmos lá na nossa infância, quantas alegrias boas nós vamos ter dos nossos vizinhos, da rua que a gente brincava, que hoje em dia as crianças não brincam mais na rua, né? Hoje em dia no celular, no computador, mas antigamente a gente brincava, né? As meninas de boneca, os, né, pega-pega, enfim, várias outras brincadeiras que a gente tinha, e era com quem? Com os nossos primos, nossos vizinhos, né? E com certeza, todas as informações que obtivemos naquela época nos trouxe até aqui. E isso vai acontecer com as nossas crianças. E aí, na nossa pergunta do livro dos Espíritos, 775, ele fala qual seria da sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E ele fala da seguinte resposta no livro dos Espíritos, Kardec: o maior aumento do egoísmo. As famílias só passarão a deixar de existir se esse egoísmo, né? Se essa necessidade do individualismo continuar crescendo.
Se o casal não tiver mais a consciência que temos que estar unidos, né? Que a dificuldade temos que passar juntos. Agora, se formos utilizar do modismo, aonde não dependo financeiramente de você, eu não preciso estar mais casado com você. E aí é onde as famílias podem começar a se dissolver. Só que isso não vai acontecer com a gente, concorda? Porque temos o conhecimento da necessidade da vida familiar. Podemos trocar de parceiros? Sim. Né? Algumas famílias podem, né, deixarem de existir por algum motivo? Sim. Mas a gente não pode se utilizar do egoísmo para que isso aconteça. Deixar que o egoísmo faça com que essa separação se permita. Né? E aí, deixa eu passar para o próximo. E ela vem falando, né, o Divaldo vem escrevendo algumas informações a respeito, né, da família. E a gente costuma identificar, né, nas redes sociais, na televisão, nos jornais, que como a família começa a ter muito atrito, tá? Porque a gente está muito envolvido, ela nos alerta ao mundo moderno, né? Ao imediatismo. Se não puder passar, resolver em 3 minutos, para mim não pode mais. Se a esposa que fica em casa, talvez fazendo a comida, se eu chegar do trabalho em 3 minutos, ela não conseguir estar com a janta pronta, eu vou para a rua. Por quê? A gente está muito imediatista. Né? Os nossos meios hoje, que são necessários para a gente sobreviver, né, as redes sociais, né, a internet, vai fazendo com que as pessoas vão ficando muito ansiosas. E aí não tem mais a paciência do esperar. A paciência de falar, vamos fazer um jantar juntos? Ou a criança, quando chega da escola, filho, o que você aprendeu na escola? Não. Pega o celular e fala assim, ó, fica com o celular aí, que papai vai ver o jornal, enquanto mamãe faz a janta. E a criança, às vezes, chega em casa cheia de informação, querendo conversar, querendo mostrar o que aconteceu na escola, e aí os pais falam assim, filho, hoje não. E aí que começa a complicar. Tá? E aí que começa a complicar a nossa educação. Porque aqueles que são responsáveis por dar toda a atenção, por ter todo o comprometimento pelaquela criança, é o primeiro a dizer não a ela. Como é que ela fica no mundo? Sozinha. E aí é o que a gente vê hoje nas televisões, nos noticiários, o reflexo disso mais tarde. Tá? Agora a gente vai entrar, como eu falei, e aqui tem várias denominações que no livro vem falando, né, da importância da família. Os genitores, né? São os pais. E ela fala, ó, os pais cabe a grave e operosa tarefa de autopreparação para o sublime cometimento, graças aos que se desenvolve no incessante crescendo os valores intelecto-morais, preparando-os para estimáveis conquistas de paz e da felicidade que almejam. Olha a responsabilidade aí dos pais. Porém, hoje nós temos essa responsabilidade. Hoje nós temos essa consciência. Será que antes a gente tinha? Será que antes da gente programar um lar, a gente tinha esse conhecimento? Alguns sim, outros não. E está tudo certo. A gente costuma falar na doutrina espírita que a partir do momento que você toma conhecimento, aí que você precisa começar a buscar a mudança. Enquanto isso, já foi, já passou, a gente precisa agora só fazer a correção para continuar na trajetória. E aí ela diz, né,
que nós nos programamos antes de reencarnarmos para a criação dessa família. Quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, quantos filhos iremos receber, quantos filhos iremos adotar, né, da sociedade. Isso tudo é programado. Só que aí vem a surpresa da reencarnação. E aí a gente esquece tudo que foi combinado. E aí a gente começa a fazer o quê? A vida é minha, faço o que eu quero, vamos viver a vida. E assim a gente vai. Porém, a engenharia espiritual é tão grande que ela fala assim, opa, no momento certo eu vou te ligar com aquele companheiro que vocês se programaram para ter aquele filho. E aí a espiritualidade faz isso. Se a gente for levantar aqui vários casos aqui de como se conheceram, como se encontraram, a gente se surpreende. Porque quando a gente pensava assim, nunca poderia ter dado certo aquele casal, e deu certo e vivem até hoje. Né? Muitos brigaram contra as famílias para poderem estarem juntos, e hoje são sustento até daqueles que o renegaram quando eles começaram a namorar a filha ou o filho. Né? Por quê, gente? Porque a engenharia espiritual já existia, ela já estava pronta, a nossa estrutura estava toda montada lá. E aí, em algumas situações, até os atritos com as famílias já estavam meio que organizados, porque sabia que seria um desafio a vencer. Né? Porque sem desafio não tem graça, né? Se na época que a gente namorasse, não, pode casar, leva para casa, fica tudo certo, era fácil demais. Tinha que ter aquela dificuldadezinha, tinha que ter aqueles empecilhos, tinha que ter em algumas situações a trocas de cidades, né, para ver se esse amor iria permanecer. Né? Hoje aqui na nossa região, que tem muitos que trabalham embarcados, que precisam mudar de cidade da hora para outra, e a gente identifica que muitos casais ainda continuam se juntando, se unindo, independente da distância. E aí, quando acontece, né, a união aí, o encontro desses seres. Mas existe também, como ela diz, a nossa precipitação emocional e o desajuste psicológico e a imaturidade sexual. Que aí faz com que, de repente, em determinados momentos da vida, a gente gere filhos não tão programados na nossa visão. Mas lembrando que pela espiritualidade, essa programação foi feita. Sabendo da sua dificuldade, sabendo que você poderia, né, pegar um caminho, uma estrada diferente, mas aquele espírito que precisava estar entre vocês, ele veio. Ou às vezes não como filho, às vezes até como sobrinho, como um adotivo, como um filho de uma irmã que morreu e você teve que assumir. E assim vai várias oportunidades que a espiritualidade se utiliza para que a gente assuma a nossa responsabilidade como pai. E ela fala também tanto a paternidade quanto a maternidade deve ser responsável, consciente do significado da união, evitando danosos recursos, né, do aborto provocado. A responsabilidade, gente, não é só da mulher. O homem assume igual responsabilidade, tá, pelo aborto. Então, ela nos pede muita atenção, né? Quem tem jovens em formação, né? Quem tem pessoas que estão na fase de começar a namorar, de começar a ter relacionamento, conversar a respeito disso, né? Porque hoje, para a facilidade que estamos tendo no mercado, o aborto se torna muito mais fácil do que, de repente, na minha geração lá atrás. Né? O acesso às informações que as pessoas estão tendo no celular acaba acarretando, às vezes, numa interrupção de uma jornada aqui na Terra.
E aí, as nossas crianças vão ficando nesse lar que alguns pais se prepararam para isso e outros não. Lembrando, como eu coloquei, cada um tinha seu costume, se junta numa nova casa e vai ser gerado o quê? Um terceiro costume. Eu tenho o meu, a minha esposa tem o dela, nos juntamos e aí agora a gente vai criar o quê? O nosso hábito. Alguns entram em atrito e outros não. Quando já se tem filho, como é que fica? Pede para tua mãe, pede para o teu pai. E aí, em algumas situações, ocorre a discussão no lar, né? Porque os pais não são capazes de conversar antes o problema, de definir como é que vai ser a criação daquele filho naquela situação, para poder tomar as decisões na hora certa. Acabam, às vezes, fazendo na frente das crianças. E ela fala, se meu pai e minha mãe não se entendem, como é que eu vou ficar? Né? Isso é um alerta, tá, gente? É um alerta. Algumas situações nos lares precisam ser conversadas entre o casal, não na frente das crianças. Né? São determinadas situações que a criança não precisa fazer parte. Ah, aqui em casa a gente conversa sobre tudo. Não. Alguns assuntos as crianças não precisam fazer parte. Tá? E vocês vão entender mais à frente por que elas não precisam fazer parte. E aí eles colocam, né, nessa geração desse ser que vem para o lar, e aí a gente vai entrar em situações. Algumas mães transferem para as filhas algumas angústias, algumas frustrações, tornando elas em quem? Modelos infantis, né? E aí começam a colocar as crianças num papel de adulto, onde elas começam a ter que sensualizar, onde elas precisam estar com blusas decotadas, onde elas precisam estar maquiadas, onde elas precisam estar de cabelo feito. Para quê? Ela é uma criança. Ela está nessa fase disso, né? Por quê? Porque a gente joga as nossas frustrações, o que eu não consegui ser, na maioria das vezes, para meus filhos. Por outro lado, os pais, da mesma forma, né, começam a viciar os filhos na bebida. Comigo você pode beber. Aqui em casa você pode fumar. Vou te levar no prostíbulo para você se tornar homem. Será que é isso, ser homem? Hoje, com o conhecimento que a gente tem da doutrina, é dessa forma que a gente vai transformar alguém em homem? Fazendo com que ele beba, com que ele fuma, com que ele frequente prostíbulos? É esse ser que a gente quer jogar ele para a sociedade e falar, ele vai ser um homem de bem? E aí a gente vê o noticiário da televisão e fala, nossa, como ele foi capaz de fazer isso? Será que o nosso filho também não seria capaz? Às vezes faltou só a oportunidade. Porque talvez demos a mesma educação que esse pai achou que era certa. Então esse é um alerta, tá? Tomar cuidado com o que a gente está passando que é legal para os nossos filhos, o que é certo para os nossos filhos. Tá? E aí vamos lá, gente. A gente vai entrar num assunto aqui. Não sei se todos estão conseguindo ver, isso aqui é uma rede neural. Né? O nosso cérebro é cheio de redes neurais. Essas redes neurais, tá? Elas vão acumulando todas as informações que vão passando na nossa vida. Sentimentos, atitudes, tudo vai sendo guardado aqui. Tá? Vai se guardando mais, quanto mais repetições ocorrer. E aí é onde a gente entra em relação a como lidamos com o nosso filho, o que falamos com ele, né? De que formas fazemos essa convivência. E aí tudo isso vai sendo registrado
E depois ela vai desenvolver aonde? Nosso sistema nervoso central. Que comanda o quê, gente? O nosso corpo. Será que se nós tivéssemos trabalhado isso na nossa infância, hoje tomaríamos menos remédio de depressão? Menos remédio para controlar a pressão? Pode ser, tá? E aí a gente vai fazer agora uma experiência rápida, que a grande maioria de nós passamos por isso. E eu vou mostrar para vocês como vocês se sentiram na época e como seus filhos sofrem e sentem nessas situações. Tá ok? Eu vou apagar a luz mais uma vez um pouquinho, só para a gente poder identificar aqui só. Pode ser só essa daqui, né? A daqui, né? De lá. Não, é de lá. Não, de lá só lá atrás, né? Essa daí, é. Vamos só se concentrar um pouquinho, gente, só para vocês poderem terem. Quando a gente fala dos registros nos neurônios, a gente está falando da violência verbal. E a violência verbal, ela começa da seguinte forma, tá? Eu vou falar algumas palavras, não se assustem com o meu tom de voz, é o objetivo para que vocês entendam como que é esse impacto nas nossas crianças, tá? E aí a gente sente algumas situações da seguinte forma: você não serve para nada, você é um burro, você não consegue, sou inútil. Não entende o que eu estou explicando? Por que serve a sua cabeça? Parece que não pensa com os pés? Já cansei de você. Estou cansado de dizer as mesmas coisas. Você é um idiota. Não sei por que te tive. E aí, gente? Sentem essas palavras dentro de vocês. É bom? Alguém poderia me responder aí? Esse sentimento que a gente traz quando ouve essas palavras. Garanto que muitos voltaram lá na infância que passaram por isso também. É legal ouvir essas palavras? Não é, gente. Por mais que eu seja bronco, seja bruto, aguente, não é. Imagine para uma criança que não tem consciência do que ela vai ser ouvir essas palavras. E repetidamente. Isso vai fazer com que ela agrave na sua rede neural essa informação. Tá? Agora a gente vai mudar a atitude. Né? Então aqui a gente teve uma atitude muito rude, muito negativa, muito inferiorizando as crianças. E agora quando a gente muda, que eu sei que em alguns casos e algumas famílias se faz isso. Você é capaz, meu filho. Você é inteligente. Você vai conseguir. Estamos aqui com você. Você decide. Eu confio. Você merece. Você será sempre campeão. Não tenha medo. E aí, quando a gente começa a ter esse sentimento, e aí a gente vai lá no passado, lá os adultos, as crianças talvez não lembrem, e a gente vai ouvir uma musiquinha pode passar. Uma musiquinha, quem lembra, né, da vitória do Ayrton Senna? E quando a gente está nesse processo aqui de você ser campeão, de você poder, de você conseguir, quando a gente ouve essa musiquinha, sente essa música, gente.
Só voltar uma coisa. Aquela mesma dele. Não, volta mais uma. Tá. Mais um. Aí, isso. Não, pode parar muito. Pode. Então, gente, é uma sensação gostosa, não é? De vitória, de sucesso alcançado. E aí, a gente começa a identificar, tá? Vou ler aqui porque é importante isso. Sabemos que através de centenas de estudos, que a exposição ao abuso verbal afeta profundamente as crianças e está associada a sofrimento psicológico persistente, dificuldades emocionais e relacionais complexas, perturbações físicas e mentais, aumento da probabilidade de recriar situações de abuso nas suas vidas, como, por exemplo, encontrar um parceiro que seja abusivo, bem como repetir o abuso com as outras pessoas. Explica por seu lado Peter Fonig, um dos autores do artigo diretor do Departamento de Psicologia e Ciência da Linguagem da ULC. Então a gente começa a identificar, né? Olha a importância do que é falado para uma criança. Olha o efeito que isso no futuro traz. Nós que somos adultos, precisamos agora procurar psicólogos, terapeutas, para nos curar dessas informações implantadas lá na nossa infância. Agora, as nossas crianças, a gente ainda está em tempo de mudar. A gente ainda está em tempo de fazer com que eles sejam adultos mais fortes, mais conscientes de si. Por quê? Porque eles vão ter a certeza que possuem pais e mães que zelam por eles. E aí, aonde fica a evangelização nisso, gente? É tudo. Como é que em 50 minutos a gente vai tirar todas essas informações que as crianças trazem do seu lar para serem trabalhadas? Como que a gente vai conseguir ajudar esse espírito que está aqui gritando em algumas situações por ajuda, se quando ele chega em casa, os que eram para gerir ele, que eram para dar todo apoio a ele, são os primeiros a denegrir, são os primeiros a destruir, né? Então é um pedido que a gente faz, né? Eu me faço em nome da evangelização aí, né? Vamos cuidar das nossas crianças. Educar, a gente sabe que não é fácil. No mundo de hoje, a correria está muito grande. Mas é um compromisso assumido, gente. Se assumirmos esse compromisso, vamos tentá-lo fazer da melhor maneira possível. E se não conseguir 100%, não tem problema. Um dia de cada vez. Errei hoje, amanhã eu acerto. Errei hoje, eu peço desculpa ao meu filho para que eu não erre mais. Aqui na nossa casa, nós temos também atendimento fraterno. Né? Nós temos as coordenadoras da evangelização da infância e da juventude. Precisando conversar, precisando tirar dúvidas sobre como educar, como lidar com determinada situação do filho, não deixe de trazer essas informações para a gente. Tá? Nos procure, que estamos aqui de braços abertos para recebê-los. Agora a gente vai precisar, no finalzinho, está no nosso tempo, eu vou fazer 3 sorteios, tá? Dessa obra do Divaldo com a Joana. E aí, eu deixei nas cadeiras aí, vamos dar uma olhada, uma fita crepe colada no braço. Vamos todo mundo olhar aí, do ladinho da cadeira. 2 eu sei que tem gente sentada, uma não. Aí a gente vai fazer um outro sorteio. É do lado, é no braço. Uma fita crepe colada no braço da cadeira. Uma fita crepe transparente. Não, no braço aí embaixo, ó. Ó, tipo essa daqui, ó. Aqui assim, ó.
Uma fitinha tipo essa. Vamos dar uma olhada aí. Ó, no braço, aqui, assim, ó. Ah, nem é braço, né? Encosto, né? É encosto, desculpem, gente. Encosto. É uma fitinha dessa. Ninguém tá achando. Não? Então tá jóia. Tem gente que não tá olhando a cadeira, porque eu coloquei e tá sentado na cadeira, gente. Vamos lá. Observação. É observação. Uma fita igual a essa. Então, vamos lá. Você é obrigado a entregar, porque senão a gente vai atrasar muito nessa reunião. Achou uma? Vem cá. Não, pode entregar. Que seja de grande proveito, tá? Mais alguém achou? Ó, a senhora de vestido cinza tá na cadeira da senhora. Olha aí. Do lado, ao lado, desculpa. Mas a senhora tá na fileira, a senhora é presenteada. Tá bom? A próxima tá lá na pilastra, embaixo do ventilador aí, a senhora de blusa marrom. Isso. Pode ter caído também, gente. Mas, enfim. O importante é que consigam aproveitar. Depois, quem tiver interesse em adquirir este livro e outros mais, tá? Só se dirigir à livraria. Na casa. Tá bem? Muito obrigado. Uma boa noite a todos.